Olá, eu sou Lili Marlene Gobi, estamos falando sobre Reiki e hoje vamos falar sobre o Reiki à distância e o Reiki presencial. Nesses tempos mais modernos de internet, considerando que quase tudo ficou base internet, o que nós queremos transmitir nesse período de isolamento, a internet se tornou a ferramenta mais apropriada. Mas isso há um bom tempo vem ocorrendo trabalhos de Reiki à distância. E dentro de uma formação tradicional, o Reiki não é para ser iniciado à distância, e ele tem que ser presencial, na presença do mestre. E também o recebimento do Reiki, quer dizer, quem vai receber o Reiki, ele vai receber o Reiki à distância quando este terapeuta Reiki já está no segundo nível de Reiki. No primeiro nível do Reiki não tem como enviar o Reiki à distância. Ele é um recurso, como se diz, quando se está distante. O apropriado é que seja presencial, em lugar adequado, em lugar que forme um campo interessante para que a pessoa possa relaxar, possa se entregar e possa receber essa canalização da energia Reiki. Eu sei que algumas pessoas podem dizer não, mas pode ser feito à distância. Eu recebi do meu mestre e eu respeito muito a linhagem de Reiki da qual eu faço parte. Então o meu mestre, honro os mestres do Reiki e honro o meu mestre Uriel Abarca. Então, considerando tudo o que recebi, eu faço parte dessa linhagem tradicional do Reiki presencial. Então isso é interessante que a pessoa leve em conta. Ah, mas eu posso receber na minha casa de vez em quando? Aí você tem que ver qual que é o motivo de você receber à distância. Você já recebeu o Reiki presencial? Você já se deitou numa maca e recebeu o Reiki do seu terapeuta Reiki? Aí você viajou, ou está acamada, ou não tem condições de ir até o seu terapeuta não tem condições de vir até você, então você pede ao terapeuta, se ele estiver habilitado no segundo nível, para enviar o Reiki à distância. É diferente, não é nem melhor, nem menos proveitoso, mas o adequado, o recomendado é que o terapeuta em Reiki aplique o Reiki presencial, porque ele pode acompanhar essa pessoa, ela pode ter alguma alteração, algum estado de consciência que se altera durante o tempo que ela recebe o Reiki, e o terapeuta está ali para dar esse suporte. Também entra a questão da formação do mestre do Reiki. Eu posso me formar mestre em Reiki? E vem um questionamento. Por qual razão? Por que você quer ser mestre Reiki? Para ser um terapeuta Reiki, você não precisa ser mestre. Mestre é aquele que vai iniciar outras pessoas, que vai levar o Reiki adiante. Então, ser mestre Reiki é um compromisso, e um compromisso muito sério. Eu não me torno mestre Reiki para ter um título. A maioria nem vai entender isso e não vai reconhecer. Eu me torno mestre por uma necessidade. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência como mestre. Eu me tornei mestre em Reiki pelas mãos do meu mestre Uriel Abarca. Ele é argentino, ele vinha ao Brasil para ministrar essa formação de Reiki para minha condição como mestre. Nesse caso, eu e mais 2 colegas fomos formadas em Reiki pelas mãos do mestre Uriel Abarca. Foi bastante difícil para ele fazer essas viagens durante 1 ano. Foi muito intenso para nós. Foi um compromisso, e é um compromisso, e continua sendo um compromisso para toda a vida. Então eu não faço o mestrado de Reiki como se fosse um curso.
Ele não é um curso, ele está num nível de consciência, de espiritualidade que foge à compreensão da maioria. Não é um mestrado acadêmico, é um mestrado espiritual. Então eu tenho que ver até que ponto realmente eu vou me tornar um representante do Reiki para levar o Reiki a outras pessoas e não como uma forma de ganhar dinheiro. O Reiki não, ele pode ser cobrado, ele tem um investimento, mas a pessoa sempre tem que pensar, antes da parte monetária, eu tenho que ter o compromisso do mestre, o compromisso do terapeuta, o compromisso como ser humano. Eu sugiro quem vai procurar o Reiki, ou quem já faz a aplicação do Reiki, não deixe de se envolver com grupos de Reiki que já praticam o Reiki, de iniciados de nível 1, quem é nível 2, iniciados no nível 2, juntamente com o seu mestre, porque o mestre é aquela figura que vai nos orientar. Enquanto ele estiver aqui nessa dimensão, é ele que nos orienta nessa caminhada como mestre. Uma dúvida, uma troca de ideias, é com o nosso mestre que nós vamos conversar. Então procure saber quem é o seu mestre, como ele se tornou mestre. Se ele não te apresentou a linhagem é a partir de Usui. Então, a partir de Usui, como é que ele chegou ao mestrado? E isso tem que ser passado no nível 1 do Reiki. Então você tem que saber qual foi o caminho que ele fez no sentido inverso até o Reiki tradicional, o Reiki de Usui. Se a pessoa diz, mas eu posso fazer outras modalidades de Reiki, Reiki é um só. Reiki é o Reiki redescoberto, reestruturado ou estruturado por Usui e Sujiro Hayashi e depois divulgado e trabalhado por Hawayo Takata, que foi a divulgadora do Reiki aqui nas Américas. Vale sempre levar isso em conta. Ah, mas eu posso fazer um Reiki de modalidade tal. Eu vou falar por mim. Não compreendo o Reiki dessa forma. O Reiki é um só. Existem outras técnicas de cura. Então, se eu pensar em xamanismo, xamanismo vem de onde? Uma outra proposta de cura, qual é a origem? Não precisamos desvirtuar isso. Temos que respeitar e honrar os nossos mestres e fazer o trabalho sem querer colocar o nosso jeito de fazer. Assim nós manteremos, preservaremos o Reiki tradicional, o Reiki que tanto ajudou e eu sei que vai ajudar ainda muita gente. Não é um curso de Reiki à distância que eu estou oferecendo aqui, é só para tomarmos um pouco mais de conhecimento e de consciência da proposta Reiki. Na sua cidade, na sua região, deve ter alguém que trabalhe com Reiki, que seja um mestre, e você pode conversar com essa pessoa e pensar em se iniciar como terapeuta Reiki. Quem estiver na minha região, em Maringá e aqui nas imediações e quiser entrar em contato, teremos como atender, como promover seminários, e aí vamos falar um pouco mais sobre isso numa outra conversa. Quem não viu os outros vídeos, pegue desde o início, onde foi feita uma introdução. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e continuamos juntos para aquilo que nos afiniza. Agradecida pela presença de todos.